material relacionado a esse assunto. Não é o ideal, a forma que eu vou fazer, mas eu vou deixar lá para que vocês estudem por esse material, leiam, e é um material que vai estar disponível. Porque esse assunto é do 2º ano e é o material completo, certo? Então, ano passado, vocês já estavam vendo o quê? Arranjo, né? Combinação, inicialmente permutação. Estão lembrados desses assuntos? Sim ou não? Não. Não? Mas vocês lembram que estudaram problemas de contagem? Ou não? Não fazem nem ideia do que eu tô falando. Também não lembro. Ai, meu Deus. Então vamos lá, vamos do começo. Vamos falar sobre o princípio fundamental da contagem. Basicamente, para você resolver um problema de contagem, você precisa saber multiplicar. A turma do 3.1 não estudou isso. Não tem problema, a proposta é começar do zero de novo. Tá certo? Então, o que é o princípio fundamental da contagem? O princípio fundamental da contagem é uma área da matemática, que está dentro de algo chamado análise combinatória. Da mesma forma que você tem a geometria, que você tem a álgebra, que você tem a funções, essas coisas todas, você tem uma área chamada análise combinatória que trabalha com problemas de contagem. Nessa foto aqui, que é uma foto de placas que não são do Brasil, eu tentei achar uma foto de livre uso, mas eu não consegui encontrar uma adequada. Você tem várias placas, tá certo? E quando eu era mais nova, assim, da idade de vocês, eu sempre me perguntava a seguinte coisa: será que nesse monte de placa existem placas iguais? Outra coisa, como é que as pessoas que desenvolvem essas placas e que organizam os veículos de um país, como é que eles sabem que... Porque assim, você tem, no Brasil, são 3 letras e 4 números. Eram 3 letras e 4 números. Como é que eles sabem quantas placas podem ser possíveis para serem, tipo assim, quantas placas podem ser feitas, e como é que eles sabem que o número de veículos não vai passar dessa quantidade? Certo? Quantas placas você pode formar com 3 letras e 4 números? Alguém sabe? Será que matematicamente tem como a gente saber? Será que é muito difícil de saber isso? Estão entendendo a minha pergunta? Assim, ó. Eu tenho a placa, sei lá, A, B, C, 1, 2, 3, 4. Não é? A placa não era assim? Eu sei que teve a mudança do Mercosul, mas vou usar o modelo antigo. Maceió, Alagoas. Não é assim a placa? Pronto. Como é que eu sei quantas placas podem ser feitas? Alguém sabe como é que se faz essa operação? Eu já percebi que o 3.1 já me foi informada que não estudou isso. Então, é possível fazer esse cálculo, não é um cálculo difícil, e vocês vão aprender. É bem simples. E esse método de contagem é o que é utilizado para a gente aprender aquelas relações, aquelas fórmulas que alguns de vocês já viram. Arranjo, permutação, combinação, essas coisas. Então, eu coloquei essa foto também de um restaurante, porque é um outro problema que você pode querer pensar. Tipo assim, você tem uma lista de bebidas, você tem uma lista de almoços e uma lista de sobremesas. De quantas maneiras você pode preparar a sua refeição com uma bebida, um almoço e uma sobremesa? É um outro problema. E você pode calcular isso facilmente. Então, o princípio fundamental da contagem, ele diz o seguinte: se você tiver, aqui está a parte matemática, mas ela está um pouco técnica demais. Se você tem 3 opções de bebidas, estou anotando aqui, se você tem 3 opções de bebidas, 2 opções de sobremesa
e 4 opções de almoço. Para saber quantas opções de refeição no total eu vou ter, com um almoço, uma bebida e uma sobremesa, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho 3 opções de bebida, eu posso escolher 3, uma de 3. Se eu tenho 2 opções de sobremesa, eu tenho 2 escolhas possíveis. E se eu tenho 4 opções de almoço, eu posso escolher uma de 4. Então, basta eu multiplicar 3 vezes 2 vezes 4, que vai dar 24. Ok? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. Eu tenho 24 maneiras de formar a minha refeição com uma sobremesa, uma bebida e um almoço. O Atos está dizendo aqui, pelo que eu vi aqui, são 94 placas. Atos, dessa vez você não acertou, é um número muito maior e eu vou mostrar para vocês. Então, o que é que o princípio fundamental da contagem fala? Se você tem várias opções de, tipo assim, classes de escolha. Por exemplo, vamos usar o exemplo do restaurante. Se você tem uma classezinha de bebidas, de sobremesa, de almoço, e você precisa escolher uma dessas, dentro dessas opções, basta você fazer o produto delas. Porque as opções de bebida, elas não dependem das opções de sobremesa. Você precisa escolher uma de 3 bebidas. Você precisa escolher uma de 2 sobremesas. Não vai influenciar a bebida que você escolher, a escolha da sobremesa ou a escolha do almoço. Então, você multiplica entre eles essas opções e você tem o total de situações. Está um pouco estranho, pode ser um pouco complicado, mas eu trouxe aqui um problema. Me lembre de resolver o problema da placa no final, tá? Assim, você tem um problema. Você tem uma loja de roupa feminina que vende 4 modelos de calça jeans. Vocês estão vendo a apresentação, né? Sim. Eu tô vendo tranquilo. Você tem uma loja de roupa feminina que tem 4 modelos de calça. Só 4. E aí, esses 4 modelos, eles podem ter, no caso, cada calça, pode ter 3 cores. Ou preta, ou marrom, ou azul. E aí vem a pergunta, quantas opções de escolha você vai ter uma consumidora interessada em comprar uma calça jeans nessa loja? Ou seja, se você tem 4 modelos de calça e 3 cores diferentes dessas calças, quantas opções ela vai ter? Certo, Iago? Já li aqui sua mensagem. Eu tenho 4 modelos e cada um desses modelos tem 3 cores. O primeiro modelo pode ser preto, marrom, azul. O segundo modelo pode ser preto, marrom, azul. O terceiro e o quarto também. Então, quantas opções eu vou ter? 12. Aí você pergunta, professora, mas tá meio forçação de barra isso. Eu não tô confiando. Bom, eu não sou muito boa de modelos de calça. Alguém pode me ajudar? 4 modelos? Dizer aí. Alguém se lembra? Para ficar mais real. Porque se eu for colocar modelo A, B, C e D, pode não ficar muito fidedigno. Pronto, calça skinny. Você tem a calça skinny. Todo mundo já viu na Riachuelo, que eu sei. Tem a calça skinny. Tem a calça, que é aquela que é apertada assim na perna. Tem a calça cintura alta. Cintura alta. Vamos lá, meus universitários aqui falando. Não é a marca, tá, gente? É o estilo. Moletom. Aqui o que vocês estão falando. Mais um. Pantacurte. Essa é qual? Calça rasgada nos lados. Pantacurte.
Já perceberam que meu conhecimento de moda é próximo de zero, tá? Pantacurte. Tenho essas 4 opções. Tenho esses 4 modelos. Aí, dentro de cada um dos modelos, eu tenho 3 cores. Tá bom? Preta, marrom e azul. Aí, na cintura alta, eu tenho cintura alta preta, marrom e azul. No moletom, preto, marrom e azul. E, por fim, preto, marrom e azul. Então, dessa maneira aqui, eu consigo ver que realmente são 12 cores. Aliás, são 12 opções. Skinny preta, uma opção. Skinny marrom, segunda opção. Skinny azul, terceira opção. Quarta opção, quinta opção, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. De fato, você tem 12 opções de escolha. Então, pelo princípio fundamental da contagem, é uma justificativa, pelo princípio fundamental da contagem, são 4 vezes 3 igual a 12 opções de cores. Bem simples, né? Cai no Enem uma questão muito legal que está na lista de atividades de vocês, que é uma questão de um artista plástico que faz uma garrafinha com que o fundo, a casa e o coqueirozinho são cores diferentes. E aí ele dá algumas situações em que não podem acontecer. Ele pergunta de quantas maneiras o objeto pode ser feito, né? E usa o princípio fundamental da contagem para poder resolver. Eu trouxe aqui mais 3 problemas, não sei se vai ser possível de resolvê-los, tá? Por questão de curiosidade, eu vou voltar aqui para a questão da placa. Por quê? Para você ver a quantidade de placas que é possível. Se eu tenho 3 letras e 4 algarismos, vocês sabem que pode ter repetição. Eu posso ter a placa B, 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 C, C, C e tal. Vamos imaginar essa situação mais simples. Quantas letras compõem o nosso alfabeto, gente? 26. 26. Então, para cada posição aqui das letras, eu terei 26 opções. 26 na primeira letra, 26 na segunda letra e 26 na terceira letra. Em seguida, eu vou ter 4 algarismos. 4 números, mas o correto é falar algarismo. Quantos algarismos a gente tem? Ou seja, quais são os símbolos disponíveis para a gente formar os números que a gente conhece? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com esses 10 símbolos, a gente forma os outros números. Não é essa a ideia? O 10 é formado pelo 1 e pelo 0. Então, a gente tem 10 algarismos. Não são 9, não, porque tem o 0 também. Então, para escolher o primeiro algarismo, eu tenho 10 opções. Para escolher o segundo, também tenho 10. Assim como no terceiro e no quarto. Então, como a escolha da primeira letra aqui, como a escolha da primeira letra não influi a segunda, porque as letras podem se repetir, e por aí vai, eu multiplico isso aqui. E o número total de placas é essa multiplicação aqui. Vai ser 26 elevado ao cubo vezes 10 elevado à quarta. Eu convido vocês a, depois da aula, fazer essa conta e você vai perceber que é um número bem elevado, tá certo? Então, quando você compara esse número com o número de veículos disponíveis, você percebe que dá para fazer isso de forma tranquila, digamos assim. A mesma ideia é com o número de telefone, certo? Tentem fazer depois. Professora, Diga. pode explicar de novo? Por que dá esse número aqui?
Sim, o que a senhora fez aqui em cima. Tá. Não entendi muito bem. Tá. Para cada letra dessa, imagine que você tenha. Cadê? Eu escolho a letra C. Você escolheu uma letra das 26 disponíveis. A, B, C, D, até o Z. Certo? Você tem 26 opções aqui. Quando você vai para a segunda letra, você também tem 26 opções. Tá? Porque o segundo símbolo, né, no caso, o segundo item da placa também é uma letra. Então, você pode escolher uma das 26 letras, mesmo que seja C novamente. Mas pode ser lá, CA. E como a terceira parte também é uma letra, você tem mais 26 opções para escolher essa letra. Sei lá, imagine que você escolheu a letra D. Então, foram 26 opções. Só que aqui, desculpa, eu escolhi uma das 26 opções. A minha dúvida é, no total, quantas placas são possíveis? O CAD é uma placa. É o início de uma placa. Mas se eu quisesse saber a quantidade de todas as placas, eu pegaria todas as opções de placa, todas as opções de letras, para a primeira parte, para a segunda parte e para a terceira parte. Quando chega nos números, é a mesma coisa, só que você não tem 26 algarismos, você só tem 10. São 10 algarismos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Você tem esses 10 algarismos que você pode escolher. É como se fosse uma roleta, você pode escolher qualquer um desses. Então, para ocupar esse espaço aqui que eu coloquei a seta, eu tenho 10 opções. Pode ser o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 ou o 9. Certo? No segundo espaço aqui do número, eu também tenho 10 opções. Assim como no terceiro e no quarto caso. Então, como você escolhe cada pedacinho da placa de uma forma específica, certo? Já está pré-determinado, vai ser um número, vai ser uma letra. Então, você pode multiplicar para você escolher, para você encontrar todas as opções possíveis. Pode ficar tá um pouco estranho isso, mas eu posso fazer aqui um exemplo ainda mais simples. Imagine que eu vou fazer uma placa com as letras A, B, C e D apenas. E vou escolher nos números o 0, 1 e o 2. Desculpa. 0, 1 e 2. E eu posso repetir essas placas. Aliás, posso repetir os números. Então, eu vou escolher 3 letras e 4 números. Lembrando que esses números podem ser repetidos. Então, imagine que eu escolha assim, BAC 0, 0, 1, 2. Vai ser a placa. Porque está dentro desse conjunto. Deu 175 milhões. Eu acredito que seja isso. Mas é na casa dos milhões mesmo. Essa daqui, essa placa que eu coloquei aqui em verde, é uma das opções. Eu poderia ter colocado BAD também. Poderia ter colocado BAC, BAA. Poderia colocar. Mas o que eu quero saber é quantas placas eu posso fazer usando essas 4 letras e usando esses 3 algarismos. Então, vamos ver. Para a primeira opção de letra, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras possíveis. Então, eu imagino 4 opções. Para a segunda letra, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras possíveis. Na terceira letra, mesma coisa. E nos algarismos? Aqui nesse meu caso particular, eu tenho o 0, o 1 e o 2. Eu tenho 3 opções. Então, aqui serão 3. Aqui também e aqui também. Aí eu multiplico tudo. Quando eu multiplicar, eu vou ter todas as opções possíveis aqui. Uma pessoa mais atenta
vai perceber que pode acontecer algumas repetições, mas isso aí é um assunto mais para frente. Inicialmente, é isso que acontece, tá certo? Você tem, você faz essa conta dessa maneira, digamos assim. Entendeu? Esclareceu mais ou ficou mais difícil? Beleza. Não, deu pra entender. Quando a senhora repetiu de novo aqui em cima, É. já deu pra entender. Só que uma Obrigada. pessoa mais atenta, uma pessoa mais atenta, ela vai perceber que, tipo assim, vou dar um exemplo. A placa ABC 0012, certo? A placa ABC, não, esqueçam o que eu falei. Ignorem. Eu ia falar lá na frente. Vai complicar um pouquinho mais. Mas a essência é essa. Então, imagine só, uma conta dessa, aqui em cima, que vai estar na casa dos milhões, é inviável você fazer na mão. Não tem condição. Então, a contagem, ela auxilia a gente a resolver problemas em que contar os casos particulares é inviável. Ok? Dentro desse slide aqui, a gente só resolveu esse exercício aqui, e aí na semana que vem, na segunda, a gente continua com esse assunto, e vamos resolver o problema 2, quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com esses números aí. Temos a situação de serem algarismos diferentes entre si. E tem uma questão do Enem 2007. Então, quem já viu o assunto, ou quem tiver curioso, já pode resolver esses problemas aí. Eu vou encerrar e já vou jogar no site para que vocês possam responder. Já estava finalizando disponibilizando o material da aula anterior, lá está o slide, já falta colocar a aula anterior e essa. Vou encerrar a gravação. Esse slide vai ficar lá no site, a aula também, e tentem resolver os exercícios, tá bom?